Tá chique o programa. Ele tá em outro nível. A gente tem um convidado muito especial hoje, primeira vez aqui no nosso show da manhã, economista, doutor em transportes, professor associado titular do Instituto Federal de Goiás, editor-chefe do periódico acadêmico Mises, foi professor convidado do mestrado em economia em Madrid, na Espanha, da OMA, ocupou também vários cargos de subsecretário de competitividade e melhorias regulatórias do Ministério da Economia do Brasil na gestão do Bolsonaro. E nós temos aqui ele, professor Adriano Paranaíba. Bom dia, tudo bem? Bom dia, que é isso, quem tá chique sou eu de estar aqui, né? Bela gravata. Aqui, ó, a gravata dele tá... Por isso que a capa do livro é essa, né? Ele fez aqui para entender Rothbard. Professor, eu tenho várias perguntas ao senhor, mas eu quero começar deixando o Adriles trazer para nós aqui a pergunta dele. Adriles, você tem uma pergunta para o professor Adriano? Professor, a minha pergunta ao senhor é histórica. O senhor, como liberal clássico, como nós aqui, a gente percebe que todo país que seguiu a cartilha liberal, a gente está vendo isso no exemplo da Argentina, dá certo, regula as contas. Qualquer dono de casa sabe que se você gastar mais do que você arrecada, você faz com que a sua casa seja credora, que os credores venham atrás, você fique inadimplente, ninguém vai querer investir na sua família. A mesma coisa com uma nação. E aí a gente vê a Argentina dando certo, saindo do buraco, a gente vê o Brasil voltando para o buraco com esse governo de esquerda que gasta mais do que arrecada, que cobra imposto escorchante do empreendedor e depois alimenta o povo com o bolso salsichão desses impostos e o povo vota sem saber que foi aquele mesmo governo que impediu e limitou sua ascensão econômica. Por que as pessoas votam e continuam a votar em grande parte no Brasil e no mundo na esquerda que sempre atola historicamente a economia de seus respectivos países? Porque a esquerda, ela tem uma habilidade muito boa, que é mentir sem caráter nenhum, sem escrúpulo nenhum. Então, quem disse isso foi o Thomas Sowell, né? Se você quer agradar a maioria, você tem que ser um grande mentiroso. E a esquerda entra tranquilamente, para ela faz parte da doutrina, da lógica deles, tudo pelo poder, para assumir o poder, eles vão acabar mentindo mesmo. Então mentem sobre picanha, mentem sobre um monte de coisa, mentem sobre tudo e depois mentem descaradamente. E o medo da esquerda, né, que a gente está percebendo no mundo todo, né, não é coisa só no Brasil, nos Estados Unidos, o mundo todo está vivendo isso. A esquerda não está dando conta de lidar com as redes sociais, porque não tem mais jeito de, né? Às vezes o Lula ia lá, falava uma mentira, por exemplo, a esquerda sempre foi assim, né? O Lula vai lá no grupo de empresários e mente para os caras, falando assim, não, meu governo eu vou dar prioridade para os empresários. Aí depois ele ia numa reunião do sindicato, não, minha prioridade é os sindicatos, os empresários têm que se lascar. Ele ia mentindo para todo mundo, para os seus grupos. E hoje as redes sociais, tem sempre alguém com um celularzinho filmando, e aí vai desmascarando. Por isso que há essa necessidade da esquerda de ser contra a liberdade de expressão, a internet, as redes sociais, porque o fundamento de manutenção de poder da esquerda é abalado, que é a mentira descaradamente proposta para as pessoas. É isso, é simples assim. Né? Para você ser um bom esquerdista, a primeira coisa que você precisa ser é ser um grande mentiroso. E depois, para perpetuar, você precisa ser um grande canalha, para continuar retroalimentando as suas mentiras. Nossa, eu adorei. Então você precisa ser um grande mentiroso e, no segundo momento, um grande canalha. Poxa vida, acho que o professor ele acabou de citar todo mundo da imprensa brasileira hoje que não está fazendo jornalismo independente de fato. Professora Paula. A minha pergunta, professor, primeiro, obrigada pela tua presença aqui com a gente. A minha pergunta é a seguinte: agora a bandeira do governo é de que eles são muito bondosos e irão isentar o imposto de pessoas que ganham até R$ 5.000. Toda vez que a esquerda fala sobre mexer em imposto, eu sei que eles vão dizer que é para diminuir, mas na verdade é para aumentar, que o que deveria ser feito é uma correção da tabela. Então eu gostaria, professor, que tu explicasse de uma maneira mais simples, porque economia é um assunto bem complexo mesmo, né? Mas que explicasse de uma maneira mais simples, até para a gente ter argumentos de falar para as pessoas do porquê essa medida do governo é mais um engodo e que vai acontecer o efeito inverso do que eles estão dizendo. Você falou uma coisa muito importante, a economia é complicada, até acabamos de lançar pelo Instituto Mises um curso meu onde eu falo sobre economia
para não economistas, né, tentando explicar esses conceitos de forma simples, mas sim, tentando explicar o que acontece é o seguinte, o governo ele tem o seu projeto, todo governo vai ter lá o seu projeto de poder, né, ele tem uma série de problemas que ele precisa, como eu disse anteriormente, para manter a sua popularidade, mentindo e organizando e fazendo alguma coisa. Então ele vai buscar pautas populistas, independente se elas vão funcionar ou não, gente. Eles estão nem aí se vai funcionar ou não. Eles querem saber se aquilo vai melhorar a aprovação para eles conseguirem emplacar ou uma reeleição ou o próximo candidato. É só isso. Então, assim, que é uma coisa mais ridícula, vamos lá, vamos pegar assim, o imposto de renda para mim é o de menos, mas vamos pegar uma coisa mais estúpida, que é você zerar a taxa de importação de café para controlar o preço do café, que é um produto que nós somos o maior exportador do mundo, né? Tipo assim, eu não sei se vocês, às vezes tem alguém que está acompanhando a live aqui que consome café da República Tcheca, do Quizaquistão, sei lá. Eu só consumo produto made in Brasil, os cafés que eu tomo aqui, né? Não sei se é porque eu sou pobre, sei lá, não sei, mas cara, é estupidez. Então, assim, você faz algumas buscas de popularidade, vai jogando, né, para buscar. Aquilo muitas vezes tem um desdobramento muito grande, porque traz efeitos perversos, por quê? Justamente porque nem são pensados, são buscados só a popularidade, e aí você tem uma coisa, né, que é a teoria austríaca do intervencionismo, ela fala muito sobre a questão do desdobramento então, tipo assim, não é só a questão do cara ter uma decisão errada. Aquilo, ele impacta em cadeias produtivas, aquilo impacta e vai se desdobrando de tal forma que não é só uma questão de falar, o cara é burro, não, é porque ele não conseguiu. O cara atrás de uma mesa em Brasília, não consegue pensar o que vai acontecer no Acre com aquela medida dele, muito menos o que vai acontecer no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. É um país muito grande, você tem muitas pessoas agindo na economia para você tomar uma decisão em Brasília, que às vezes até é bem intencionada, sabe, gente? Eu convivi em Brasília e às vezes tem gente bem intencionada, às vezes tem um cara lá, não, se a gente fizer isso vai ser bom para o Brasil, mas ele não consegue enxergar os desdobramentos econômicos que aquilo vai ter e vai virar um grande problema lá na frente. Porém, esse governo a gente está vivendo, né, quem vai contar a melhor mentira na próxima semana para tentar salvar a popularidade, porque quando a inflação começa a bater os 2 dígitos, como está acontecendo, não tem mais como esconder o fracasso de um governo. Aí dói no bolso brasileiro, sabe? A gente está aí tanto da censura, de como que o governo está, assim, mas chega uma hora que quando o cara vai no supermercado e vê que um produto era 10, agora é 20, aí as pessoas começam a enxergar o tão errado que está esse governo. Só que, infelizmente, é tarde demais, que já está tudo destruído na economia. Tá tudo. Eu tenho uma pergunta derradeira aqui para o professor também. E, nossa, professor, seria fantástico a gente poder contar com a sua participação aqui com alguma frequência no Fio Diário, se a gente conseguir adaptar a sua agenda. Mas, professor, a gente te introduziu falando sobre o seu lado técnico de economia, mas tem uma questão que eu acho interessante, que a sua explicação, falando sobre as mentiras que são propagadas, ela envolve uma deficiência cultural nossa, que é de inteira responsabilidade nossa. A gente abriu esse espaço durante 60 anos, a gente foi negligente e propiciou para a esquerda um crescimento exponencial nas universidades, nas escolas, em todos os ambientes acadêmicos do terceiro setor. E hoje a gente tem que enfrentar uma guerra comunicacional e cultural completamente assimétricas. Como que você enxerga essa questão, quer dizer, da gente ter que construir think tanks aqui no Brasil e fora? O Instituto Mises faz esse trabalho. Como que a nossa audiência pode ajudar e contribuir fora, assinando os livros da assinando o Clube Ludovico ou comprando os livros da LVM? Quer dizer, como que você enxerga essa negligência nossa de 60 anos? Vamos lá, não é uma negligência, nós temos que ver que é um problema anterior, quando a gente, e é uma coisa que eu falo um pouco no livro que você divulgou, obrigado pela divulgação do livro Para Entender Rothbard, onde a gente abandonou a ideia de direito natural e começamos a mergulhar nesse positivismo, achar que é a proposição de leis, que todo mundo tem direito, né? Então, por exemplo, você pega o próprio Rothbard, lá em 1974 ele já falava do risco de uma agenda woke que podia vir, né? Quando ele fala de identitarianismo. Então, assim, quando você abandona os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade, que são as verdadeiras instituições, né? Quando a gente fala assim, o Supremo é uma instituição. Não, o Supremo é um órgão do governo, é um prédio
Instituições é vida, liberdade e propriedade, que são os direitos naturais, que isso é de Locke, não é o Rothbard que inventou isso, não. Isso está lá atrás, é de Locke, é lá da galera lá para trás. E a gente começou a negligenciar, entender que nós temos esses direitos naturais e começamos a achar que o governo era quem entregava os direitos para nós. E aí nós tornamos-nos dependentes do governo. E aí o que a esquerda fez muito bem? Ela, né, a professora falou mais cedo aqui no programa, e ela foi extremamente assertiva, né? A esquerda, quando ela viu lá os governos militares lá querendo abafar tudo, refugiaram-se nas universidades. Então eu vejo assim, e começaram a formar massa dentro da lógica gramscianista, então começou a ocupar espaços, né, para poder propagar as ideias dele. Isso demorou uns anos para eles conseguirem ser o mainstream que a gente tem hoje no Brasil. Hoje nós estamos fazendo também esse trabalho. Muita gente fala assim, mas quase não aparece, mas a gente está nesse processo de tentar entrar nas universidades, né? O Instituto Mises, nós temos uma pós-graduação e tem muitos alunos que às vezes estão interessados em fazer mestrado, doutorado, ser professores. Hoje a gente já tem ex-aluno que é professor em universidade, estão conseguindo publicar artigos científicos em grandes journals do mundo falando das ideias da escola austríaca, mas é um processo que a gente está começando. O Instituto Mises tem só 17 anos agora, se a gente for pensar nessa linha histórica, e tem outros institutos que estão surgindo, o próprio programa de vocês faz um trabalho sensacional. Então, assim, muitas vezes a gente fica com esse olhar pessimista, nós ainda somos pequenos, ainda estamos... Mas é o princípio do começo. Eu gosto de dizer muito para as pessoas que eu nunca imaginei que eu iria votar num deputado que defende uma pauta libertária, por exemplo. Eu achei que eu estava discutindo essas ideias para o meu neto começar a ter opções, né? E a gente já tem deputados, possibilidades de candidatos, né? Gente ocupando cargos importantes, tem que ocupar a máquina, não adianta. O que não podemos é que os liberais, assim que assumirem os seus cargos e ocuparem espaços, se renderem à máquina, não manterem a sua pauta obstrutiva do poder coercitivo do Estado contra o cidadão, contra os direitos naturais das pessoas. Então, assim, o trabalho é árduo, é duro, estamos começando, e tudo isso que você falou que as pessoas podem fazer ajudam muito. Comprando livros, porque os livros financiam, porque ninguém recebe Lei Rouanet, o Mises nem pode receber, né? No nosso estatuto a gente é proibido de receber dinheiro público, então são as pessoas, são doadores, são pessoas que compram produtos, compram uma camiseta. Quando você compra uma camiseta de alguém, de algum instituto falando lá, alguma mensagem liberal, libertária, você está ajudando um movimento a se perpetuar para ir conseguindo ocupar esses espaços, né? Então a gente tem que começar a pensar em colocar juiz, colocar deputado, colocar técnicos, né, em agências reguladoras, por exemplo. É um lugar muito importante da gente ter pessoas que pensam em liberdade, e já estamos conseguindo, temos algumas inserções, mas ainda é pouco porque está começando agora que a gente caiu a ficha de que a gente não tinha que ser purista, tipo ambientalista, achar que abraçar a árvore ia salvar o mundo. Muitas vezes a gente também ficou perdido no momento de achar que eu não posso entrar na política porque eu vou me sujar todo. Não, você pode entrar na política e fazer a opção de não se sujar e ser ali uma voz de resistência, como nós temos o grande Marcel Van Hatten, Gilson Marx, o próprio Adriles, o Ron Paul nos Estados Unidos, que agora, por exemplo, o cara ficou tanto tempo falando não lá, trabalhando, e hoje está ocupando um cargo importante lá junto com o Dodge. Então, assim, é um trabalho árduo, mas tem que ser feito. Né? Então, eu quero parabenizar todo mundo que está nesse desafio, vocês aqui, e as pessoas que estão escutando também estão enfrentando esse desafio. Né? Não, fantástico. Professor, para nós é um privilégio gigantesco. Queria deixar aqui o convite aberto para o senhor continuar vindo aqui, ajudando com esclarecimentos e nos debates. Olha só, sigam o professor Adriano Paranaíba nas redes, professor_Paranaíba, ou a Adri, não chega a ter o Dri, né? Ou tem o Dri? É porque a gente não entende de marketing, a gente entende um pouquinho de economia, mas esses marketing, os nomes interessantes em rede social, eu apanhei um pouco, tô apanhando ainda, o pessoal tem que me ajudar nisso. E o canal Adriano Paranaíba. Professor, tem algum convite para um portal, para algum curso que o senhor ministra para a gente fazer aqui para a nossa audiência? Sim, nós relançamos uma nova versão do curso Economia para Não Economistas, pelo Instituto Mises Brasil, que lá, além do curso que a gente já tinha, a gente modernizou ele, fizemos alguns módulos específicos para médicos, para pessoas da área do urbanismo, para pessoal do mercado financeiro, para o pessoal do direito. Então tem alguns módulos específicos para áreas específicas, para você, como médico, entender a economia que impacta na sua vida de médico, na sua vida de urbanista. Então,
o material que nós estamos trabalhando hoje é esse curso Economia para Não Economistas, eu acho que o decifrar esse economês é mais importante para as pessoas terem a sua autonomia de pensar a economia. Então não é eu falar o que as pessoas têm que entender de economia, mas elas já criarem esse entendimento para elas pensarem sozinho, né? Tem independência. E eu furei a minha bolha com Sowell, com Friedman, né? Foram esses os caminhos que me ajudaram a despertar. Então, parabéns pelo trabalho, professor. A gente está sempre na torcida. Votar no Fórum da Liberdade. Estamos lá, a gente se encontra. Quinta e sexta, a gente vai se encontrar lá com certeza no comecinho de abril. Obrigado, professor, de coração. Portas sempre abertas aqui no Fio Diário.